Jogadores boomerang que saíram, mas voltaram correndo lá do canal Eurofut. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva. Vamos lá. O Dogan voltar pro Manchester City depois de uma passagem relâmpago pelo Barcelona. Mas o que fez os Citizens toparem essa volta rapidaça dele, né? E por que o próprio Gundogan resolveu ir embora depois de apenas um ano? E mais tem outros casos. Essa aí também eu não entendi não. Porque que o Gundogan saiu tão rápido do Barcelona? Porque tipo, ele ficou só uma temporada e voltou de novo pro Manchester City, né? No futebol onde aconteceu algo semelhante. A gente vai falar de 6 histórias no vídeo de hoje, mas começamos com o próprio Gundogan, né? Ele foi ali literalmente o primeiro reforço da era Guardiola no Manchester City, lá em junho de 2016, e chegava depois de bons anos ali no Borussia Dortmund, onde tinha jogado sob o Klopp, né? E só não com o Klopp, um dos maiores. Esperado se tornar um cara de confiança do Pep. É bem verdade que na primeira temporada dele no City, o Gundogan jogou pouquíssimo, porque ele teve aquela lesão séria no ligamento cruzado do joelho. Nossa. Mas depois que ele se recuperou disso aí, acabou virando figurinha carimbada ali na meiuca do Citão, principalmente na parte ofensiva, ajudando a distribuir o jogo e também aproveitando muito daquela ótima chegada que ele tem no ataque, né? Um cara que se infiltra muito bem na área, muitas vezes sem a zaga adversária esperar, e acaba conseguindo fazer muitos gols. Isso até chegar naquela fatídica final da Champions em 2021, quando depois de ter feito a temporada mais goleadora da sua carreira, o Gundogan é deslocado pelo Pep Guardiola para volância no lugar do Rodri, que ficou no banco. Rodri, o melhor do mundo. Coisa que até hoje muita gente não entendeu. E que deu ruim, né? Mas entre vários momentos de brilho do Gundogan pelo City, o grande destaque talvez seja na temporada 22-23, porque ele se tornou o capitão da equipe, né? E o City deitou e rolou na Champions, despachando ali o Leipzig, o Bayern e o Real Madrid antes de derrotar a Inter de Milão. Ou seja, esse daí, acho que na minha opinião foi o prime do Gundogan, foi essa temporada aí. Foi a temporada que ele mais jogou bola, foi essa aí que o Manchester City acabou ganhando a Champions League, né? Na grande final, e erguer a primeira taça de UCL da história do clube, e quem ergueu foi ele, o primeiro reforço da era Guardiola, quase que fechando um ciclo perfeito ali, né? Ele também vence mais uma Premier League nessa temporada, inclusive guardando sempre os seus golzinhos importantes, né? Completando a tríplice coroa com que golaço. o doblete do Gundogan na final da Copa da Inglaterra. A passagem dele por lá foi brilhante, um cara extremamente decisivo, um líder dentro de campo, e pra vocês terem noção da idolatria que o Gundogan gerou por lá, quando foi anunciado que ele sairia pro Barcelona, os caras renomearam um campo de treinamento pra Ilkay Gundogan. Caramba! Aí ele sai pro Barça em alta. O homem tava virando uma lenda, né? Poxa, deram até um nome pro campo ali, deram o nome dele pro campo, poxa. Alta absoluta, assim, um cara do nível do Gundogan jogando aquele futebol ali, capitão de um time que venceu a tríplice coroa, teria mercado em qualquer lugar. E no próprio Barça ele foi titular absoluto e peça importante, porém numa temporada em que o Barcelona teve grandes dificuldades, né? E talvez por isso ele não tenha sido tão apreciado assim quanto deveria, mas o fato é que apenas depois de um ano pegou todo mundo de surpresa quando ele anunciou que estaria voltando pro Manchester City. Ninguém entendeu. Mas o que fez o Gundogan voltar depois de um ano apenas, né? Bom, primeiramente a delicada situação financeira do Barcelona, que literalmente contrata um jogador, Daniel Olmo, muito bom jogador, né? Também, e precisa se livrar de outros para abrir espaço na folha salarial, senão os caras não conseguem registrar entendi. Pra jogar, entendeu? Pesou o fato também. Então foi por causa disso. Eu acho que foi por causa do tal do fair play financeiro que acabou fazendo com que o Gundogan fosse, entre aspas, chutado do Barcelona, né? Porque não tinha como pagar ele nem o Daniel Olmo ao mesmo tempo, né? Então acabaram tendo que mandar vazar o Gundogan, né? De que pro meio campo o Barça tá bem recheado ali, né? Inclusive com a chegada do próprio Olmo, que pode jogar de meia centralizado. E pro Gundogan em específico, a volta meio que... acho que ele nem precisou pensar muito. O cara tava se sentindo em casa voltando pro City. E ele falou sobre isso. Quando você sai daqui como eu fiz no ano passado, passando um ano fora, você passa a valorizar ainda mais o clube, perceber quão incrível foi o seu tempo aqui. No Manchester City, o Gundogan já voltou a jogar e já meteu gol na Champions League e tudo como se nunca tivesse saído, né? E pra esse vídeo aqui, a gente tá considerando que o jogador meteu uma de bumerangue, né? Foi e voltou rapidinho. Se ele ficou no máximo 2 temporadas fora, tá? Mais do que isso já não conta muito. Entendi. O cara que... Mas, tipo, agora a fase que o City tá, galera, caramba, dá até pena do City, porque tá muito ruim o City atualmente, tá louco? Atualmente eles acabaram de ser eliminados da Champions League, mas um jogo incrível do Real Madrid, Mbappé metendo só um hat-trick pra cima do Manchester City, lá no Santiago Bernabéu, então foi loucura o que o City fez para... O City não, o Real Madrid fez pra cima do City, né, então tá doido, uma pena o City tá nessa fase tão ruim,
atualmente na Champions League, como o Rafa Lemos, que caiu, e também pelo campeonato inglês, entre as outras competições lá da Inglaterra, que é disso, porque tá ruim, atualmente tá muito City. Que tá nesse critério perfeitamente Griezmann. É o Antoine Griezmann. Ele que foi peça fundamental do Atlético de Madrid, que literalmente bateu na trave naquela Champions da temporada Contra o Real Madrid, 2016, né? O Grisú teve presente em alguns dos momentos mais vitoriosos dos colchoneiros recentemente. Apesar de ter se juntado à equipe depois daquele primeiro título de La Liga comandado por Simeone, o Griezmann conseguiu faturar uma Liga Europa pelo Atlético de Madrid, sendo eleito o melhor jogador da competição, inclusive metendo 2 gols na final, além de também ter faturado uma Supercopa da UEFA e uma Supercopa da Espanha, ambas pra cima do Real Madrid. E mesmo quando não levantou taça, ele era protagonista, né? Na campanha da Champions perdida, por exemplo, foi o Griezmann o artilheiro da equipe com 7 gols, e ele também ajudou o Atlético a por 2 vezes ficar em segundo lugar no Campeonato Espanhol, que não é fácil, ficar na frente de Barça ou Real Madrid. Mas é verdade, não é fácil não. O Griezmann ser um craque com não tantos troféus assim pelo clube na carreira se tornaria uma tônica, até porque ele teve um pouco de azar assim no timing dos movimentos dele, né? Ó, tu pensa, ele chegou no Atlético logo depois que eles tinham ganhado a La Liga em 2013-14. Aí quando ele sai pro Barcelona em 2019, ele acaba vendo de lá o Atlético ser campeão da La Liga novamente na temporada 2021, sem verdade, sem ele. No Barça, o Griezmann... Essa aí foi triste, porque o porteiro dele foi pro Barcelona e ver o time que ele ficou tantos anos jogando e vendo o time dele ganhar a La Liga, que tanto ele queria, e ganhar sem ele, pô, deve ter doído demais. Conseguiu fazer uma parceria com o Messi ali, mas não sendo o mesmo craque que ele era no Atlético. Embora em termos de números tenha até tido uma boa temporada 2021, em termos de títulos tenha levado pra casa uma Copa do Rei com direito a uma remontada alucinante diante do Granada nas quartas, quando o cara brilhou absurdos, pô. Foram 2 gols, 2 passes pra gol e ainda quase guardou o dele de bicicleta, numa campanha de Copa do Rei em que o Barça foi pra final, meteu 4-0 no Bilbao com um gol do Grisú na final também. E de novo, chegamos no ano de 2021, Barcelona e as finanças não estavam se entendendo muito bem. Vale lembrar que é nessa janela de transferências aí pra começar a temporada 21-22 que o Messi vai embora pro PSG, porque o Barça precisava aliviar. Entendi, essa daí doeu. Essa é a despedida do Messi e do Barcelona doeu. Folha salarial. E nessa aí foram vários jogadores, tá? Muitos jovens ali. E foi o Griezmann embora também. Ele não era unanimidade completa no Barça, mas era titular quase sempre. E como eu falei, teve bons números, né? Mas no final das contas foi impressionante. Mas tipo assim, a passagem dele, galera, pelo Barcelona não foi muito boa, tá ligado? Ele não teve aquela mesma, como é que fala? Aquele mesmo auge que ele teve pelo Atlético de Madrid, ele não teve no Barcelona, nem chegou perto, tá ligado? E foi triste, porque, porra, na época que o Griezmann fosse pra lá, eu falei, agora o Barcelona vai ganhar tudo, vai ganhar 500 e tudo. O Messi com o Griezmann, tá louco, vai ficar muito junto. É que não deu muito certo, né? Estado pro Atlético de Madrid com uma obrigação de compra, e lá ele voltou muito bem, obrigado. Segue a todo vapor no Atlético, recentemente se tornando o maior artilheiro da história do clube e se consolidando como um dos maiores ídolos, mesmo com essa passadinha na Catalunha. Agora resta saber se o Griezmann no Atlético nessa segunda passagem vai conseguir ganhar o Campeonato Espanhol, que escapou dele eu acho que não. 2 vezes por pouquinho, né? E, agora, tipo, o Griezmann, galera, é o cara que eu me vejo assim, tipo assim, que eu vejo que tipo, é o cara que nasceu pra jogar no Atlético de Madrid. Que, pô, ele joga muita bola no Atlético. Joga muito, mas ele jogou lá pelo Barcelona, mas não chegou a jogar nem perto do que ele jogou pro Atlético de Madrid. É pelo Atlético de Madrid que ele jogou antes dele pro Barcelona. Então, como eu falei, né? Então, tipo, o cara nasceu pra jogar no Atlético de Madrid. Ele tá jogando muita bola, também tá jogando muita bola. O Griezmann, e, tipo, pra mim, um dos principais jogadores do campeonato da La Liga é o Griezmann, tá ligado? Se bobear, um cara que tem uma ligação maior ainda com o clube do que aquela que o Griezmann tem com o Atlético é o Iago Aspas, né? Não conheço ele. Celta de Vigo desde molequinho. Ele passou de 2009 a 2013 sendo peça fundamental da equipe principal, sempre brocando seus golzinhos e inclusive tendo papel importantíssimo na campanha de acesso à primeira divisão em 2011-12. Aí olha que história massa, ao final da temporada 12-13 tinha uma rodada pro Celta evitar o rebaixamento, né? Eles tinham que ganhar, cara. E aí o Iago Aspas fez uma jogadaça na Nossa, que drible, hein? Cruzou pro meio, cruzou, um gol que garantiu a vitória de 1-0 sobre o Espanhol.
e garantiu o Celta de Vigo na elite por mais uma vez. A torcida ficou maluca. Caraca, a galera desceu pro gramado. A essas alturas, obviamente, o cara indo bem no seu clube, tinha gente de olho, e foi aí que o Liverpool contratou o Iago Aspas. Olha, foi pro Liverpool. E lá na Inglaterra meio que tudo deu errado assim, né? Se no Celta ele era ídolo, titular, um cara que produzia muitos gols e tal, no Liverpool ele virou um esquentador de banco, e na temporada 13-14 atuou em apenas 14 jogos. Caramba, muito pouco. Sempre vindo do banco ali e de contribuições direta pra gol, apenas um passe pra gol, logo na primeira rodada. Eu lembro muito bem dessa época, porque eu assistia a Premier League sem parar, né? E cara, na minha cabeça o Iago Aspas era um dos maiores caneleiros que eu já tinha visto na minha vida. Eu ficava me perguntando, meu Deus, onde é que o Liverpool encontrou esse cara? Sabe aquela coisa assim, não é possível que na base não tenha um guri que seja melhor do que esse caneleiro. Mas enfim, ele não é um caneleiro, muito longe disso, mas a temporada dele pelo Liverpool foi desastrosa. E isso aí meio que acabou também sendo problema de comunicação, de adaptação ali, né? Claramente ele não falava inglês bem, e as más línguas dizem que a única palavra que ele aprendeu no idioma era yes. Mas ele foi lá e Cara, só essa. Disse que sabia falar fuck off e shit. Sem muitas oportunidades. Só palavrão, né? Ele voltou à Espanha, primeiro pro Sevilha, emprestado, tá? E lá no Sevilha ele também ficou mais pra trás ali na ordem de prioridade no ataque. Jogou pouco, ainda que tenha integrado o plantel que foi campeão da Europa League na temporada 2014-15, que inclusive é o seu único título na carreira, tá? Porém não era Caraca, o único título na carreira. O cara só tem um título na carreira, mano. Tá doido. Tem igual o Harry Kane, né? um jogador importante, e o Sevilha tinha O Harry Kane não tem nenhum. obrigação de compra ao final do contrato, do empréstimo. Foram lá, compraram e logo depois revenderam o Iago Aspas pro Celta de Vigo de novo. Ou seja, ele voltou pra casa depois de meros 2 anos, né? E tudo voltou a engrenar pra ele. Ele se consolidou cada vez mais ali como um ídolo do Celtinha. Ele voltou a marcar gol pra caramba e venceu o troféu Zarra 4 vezes. Aí você fala, mas que diabos é o troféu Zarra, né? É Nem eu. Desconhecido mesmo. Nunca ouvi falar. Basicamente o seguinte, um troféu entregue pro maior artilheiro espanhol de La Liga. Então é só pegar a tabela de artilheiros e ignorar os jogadores que não são espanhóis, entendeu? Sem considerar saquei. os estrangeiros, Iago Aspas é grandão. E o homem tá lá até hoje, um jogador que tem que ser respeitado, beleza? E a gente tá falando de Então ele vai se aposentar lá, porque pelo tempo que ele tá lá, ele vai se aposentar no clube, né? Então. bumerangue, e um efeito bumerangue muito legal é quando você lança o like no vídeo e de volta recebe a satisfação de ter ajudado o Eurão. Pô, isso aí contribui muito com o nosso trampo, cara. Verdade. Falando de artilheiro, Ferran matador, Torres. espanhol, o próximo nome Ferran da Torres não, lista Fernando tá Torres. todo nesses critérios também, que é o Álvaro Morata. Ah. Vamos lá, ele é formado no Real Madrid e a partir de 2014 ali, em paralelo Pô, para, o Morata jogou no Real Madrid. Caramba, você não sabia não, mano. a sua ascensão no time principal do Real, o trio BBC estava voando. Então o Morata geralmente vinha do banco, né? E naquela temporada de La Liga, ele acumulou cerca de 500 minutos, que dá mais ou menos ali 6 partidas completas, né? E assim ele meteu 8 buchas. Se tu fizer a conta aí, dá uma média absolutamente incrível. Então o Moratinha tava mostrando que tinha potencial, só que o Real Madrid não ia botar o Benzema no banco, mesmo que nessa época ele ainda não era o Benza que a gente conheceu depois, né? E o jogador quando tá nessa idade aí, metendo gol, claro que ele quer jogar. E assim o Real Madrid vendeu o Morata pra Juventus. E lá na temporada Ele jogou bem na Juventus, pela eu velha lembro. senhora, o Morata deixou 8 gols na Série A, além de outros 5 na Champions, incluindo A Champions um jogou na muito ida mesmo. e um na volta contra o próprio Real Madrid nas semifinais. Bateu no ex-clube e foi pra final, que é aquela final que a Juve perde pro trio MSN, Claro, eles tomaram uma ataca, né? Do Messi, Suárez e o Neymar, tá louco. né? Mas o gol da Juventus naquela final é de quem? É dele. Só que apesar de ter sido vendido pra Juventus, o Real Madrid não é bobo nem nada, né? Assim como eles fizeram, por exemplo, com o Carvajal, que foi vendido pro Bayer Leverkusen com uma opção de recompra, eles fizeram a mesma coisa com o Morata. Então ele tava jogando na Itália, mas o Real Madrid recomprou o jogador Que, rapaz? em 2016. E pro Real isso aí foi uma tacada absolutamente certeira, tá? Isso porque no Real, na temporada 2016-17, ele seguiu tendo bons desempenhos, fazendo a temporada inteira Olha com o James ali. como reserva, mas metendo 20 gols, cara. O que foi mais do que os 19 gols do Benzema, que era titular, beleza? E aí... Caraca, Caraca, Zé. O Morata tava fazendo mais gol do que o Benzema, que era titular, que louco. Não só o Real Madrid se aproveitou de um incrível super sub naquela temporada, como ainda revendeu o cara pro Chelsea em 2017. Aí ele não jogou quase nada, né, o no dobro Chelsea. do que tinha pagado pra recomprá-lo.
Mais um acerto brutal do senhor Florentino nessa aí, né? E se o Morata foi vendido pro Chelsea, um cara que passou 2 vezes por lá foi o nosso zagueirão brasileiro Davi Luiz. Na primeira metade da década de 2010, o Davi Luiz foi um dos pilares daquele Chelsea que acabou conquistando a Champions em 2012 pela primeira vez na história, né? Inclusive o Davi também, como zagueiro, ficou conhecido por ser um cara que de vez em quando marcava uns golaços de longe, batendo falta e tal. E ficou na equipe até 2014, quando ele precisava de uma mudança de ares, uma motivação nova, e topou o projeto do PSG. Outro bom jogador que foi parar no PSG. Lá ele se reuniu aos também defensores brasileiros Marquinhos e Thiago Silva e conquistou 2 vezes a Ligue 1, incluindo uma campanha em que o Paris sofreu apenas 19 gols, o que até hoje é um recorde do clube. E na Champions League chegou a rolar a lei do ex, cara. Exatamente porque o Chelsea recebeu o PSG pelo jogo de volta das oitavas e o Davi Luiz deixou o golzinho dele, que foi essencial pro Paris Saint-Germain acabar classificando para as quartas. Nesse jogo aí, inclusive, ele recebeu uma nota 9 de 10 do L'Equipe, que não é muito comum para um defensor. Caraca, quase 10. Aquela de, não vou... Ou seja, a atuação dele foi muito boa. Comemorar contra o meu ex-clube, não, ele saiu maluco ali celebrando e tal. E é aí que do nada, em 2016, ele acaba voltando pro Chelsea, no que foi uma combinação de fatores ali, se liga só. Primeiramente, o treinador dos Blues naquela época, o Antônio Conte, aparentemente quis ir atrás de outros zagueiros que eles não conseguiram contratar, como o Koulibaly e o Romagnoli. Koulibaly é craque. Eles foram atrás do brasileiro, que já era uma figurinha conhecida ali no clube, né? E do lado do Davi Luiz, aparentemente ele estava insatisfeito, porque mesmo jogando direto e reto, em alguns momentos específicos ele virava banco de Marquinhos e Thiago Silva, como por exemplo na final da Copa da Liga e também na final da Copa da França, em que ele ficou no banco. Aí por isso ele queria sair, né? E o próprio presidente do PSG, o Nasser Al-Khelaifi, disse que foi um acerto do Paris vender o Davi Luiz naquele momento, porque eles já tinham os 2 melhores zagueiros do mundo, segundo o presidente, né? E que, portanto, poderiam vender o cara numa boa. E no final das contas, isso acho que acabou sendo bom pra todo mundo, porque o Davi Luiz voltou pra Premier League e logo na sua temporada de reestreia pelo Chelsea veio o título que tinha ficado faltando naquela primeira passagem, né? Exatamente, o Chelsea se sagrou campeão da Premier League, com um detalhe, com o Davi Luiz entrando pra seleção do campeonato. Olha! Real daquele campeonato inglês. Nessa segunda passagem do Boomerang Davi Luiz aí, ele ficou por 3 anos, até que curiosamente saiu justamente pro rival Arsenal. E a gente deixou o melhor pro final. Se esses casos que eu contei agora foram todos... Mas o Davi Luiz é mal, pô, ele foi pro Arsenal, logo pro rival, cara. Aí dos últimos anos, né? Jogadores mais recentes. O próximo aqui Romário. É o Romário. E a lenda dele é muito boa, porque ele... O baixinho é brabo, tá ligado? meteu um bumerangue não uma vez só, mas 2 em sequência, se liga. Em janeiro de 1995, o atual melhor do mundo pela FIFA atendia pelo nome de Romário, beleza? Que tinha vencido a Copa do Mundo no ano anterior, em 94, o tetra todo mundo sabe. Eis que este jogador, com esta moral, desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. E Luxemburgo. Provavelmente foi a maior contratação da história do futebol brasileiro, porque o cara tava simplesmente no auge. Ele tinha sido craque brasileiro da Copa e era o atual melhor do mundo. Veio direto do Dream Team do Barcelona lá com o Johan Cruyff pra jogar no Fla. Me empolguei demais, era muita festa em tudo que era lugar, no Brasil todo, e eu resolvi ficar. Se tem uma coisa que o Romário gostava, era de festa. Tá ligado. Festa fora de campo, dentro de campo ele corresponde às expectativas. Terminando o ano de 95 com um desempenho que o credenciou a ficar em 4º lugar na premiação de melhor do mundo da FIFA. Caraca, Dudinho, ficou em 4º lugar, mano, jogando no Brasil, mano. Caraca, na colocação pra ser o melhor do mundo. E nessa época que eu for Jorge Elwa, né? né? Acho que assim é Elwa. Não sei falar direito. Mas tá louco, o Romário é brabo, mano, tá louco. Mesmo com uma temporada inteira disputada fora dos grandes palcos europeus. Que doideira. No ano seguinte, em 96, ele ajudou o Flamengo a ser campeão carioca, sendo artilheiro do torneio disparado com 26 gols marcados. E aí em junho de 96, Valência. vem a segunda ida do Romário pra Europa, né? Ele se transfere pra equipe do Valência, que tinha como sonho antigo contratar o baixinho, e acertou a transferência ali por cerca de, valores aproximados convertidos, tá? 2,5 milhões de euros. Só? O que hoje não dá pra contratar nenhum caneleiro desgraçado. Verdade, porque hoje em dia qualquer jogadorzinho aí que aparece aí é ser milhões, na moral. Se pegar o pior jogador de um grande clube europeu, É o Maguire. Eu também concordo. Esse é ruim, tá louco? O zagueirinho ruim. vale mais do que isso. E na época tu trazia o Romário, amigo.
E aí você pensa, ah, então o Romário foi lá pro Valência, ficou 2 anos e voltou pro Flamengo, como os outros casos da lista? Não, ele ficou apenas 2 meses. Exatamente. Ele até levantou uma taça de pré-temporada lá com o Valência, né? Que não vale nada. Caraca, Mas 2 meses o Romário ficou no Valência. Caraca, no fim teve uma relação muito ruim com o técnico. Ele brigou. E aparentemente também com o elenco, isso aí acabou cobrando seu preço, né? Com o Romário sendo vendido pro Valência em agosto e já voltando pro Flamengo por empréstimo em outubro. E aí lá vem a história de como ele voltou pro Valência então. Isso porque o Valência mudou de treinador. E o novo técnico, o Valdano, tava muito mais disposto a ser relax com o Romário, né? Deixar o cara viver a vida do jeito que ele gostava. E pediu o retorno do baixinho. Retornando pra Espanha ali em 1997, o Romário supostamente tinha até uma cláusula no seu contrato dizendo que ele poderia ir pras noitadas sem problema. E a noite me encanta e quando não saio não marco. O Romário era aquela coisa, né? Fazia festa? Fazia. Mas jogava muito. O técnico aragonês não curtia essa ideia, mas o Valdano deixava. E aí pediu a volta do cara. Só que acontece muito no futebol o quê? Um técnico gosta de um jogador, e aí quando esse técnico é demitido por algum motivo, aquele jogador fica perdido, entendeu? E foi o que aconteceu no Valência, que contratou o técnico Cláudio Ranieri pro lugar do Valdano. E o Ranieri se aproximava mais de uma filosofia do aragonês, né? Ele queria mais disciplina, tinha tolerância zero ali com o Romário ficar saindo pra noitada. E assim aparentemente acabou brigando com o baixinho. E aí que vem, porque eu falei pra vocês que iam ser 2 bumerangadas do Romário. E agora chegou a segunda. Com o clima mais uma vez terrível no Valência, ele acabou acertando a volta terceira vez. Flamengo, mais uma vez, agora no finalzinho de 1997. Doideira, né? E nessa treta do Ranieri com o Romário, ele supostamente teria dito até o seguinte: na minha vida privada eu faço o que bem entender, e quem não gosta, que se foda. E não seria nem a primeira... galera, tipo assim, o que eu vejo é o seguinte, rapaz, se o cara tá jogando bem dentro de campo, tá comendo bola dentro de campo, o que ele faz fora de campo, tanto faz, ele que se resolve lá e tal, mas se o cara tiver fazendo valer dentro de campo, não importa o que ele faz fora de campo, se entenderam o que eu quis falar, e essa é a minha opinião, tá ligado? O que importa é dentro de campo, no que ele faz fora, ele que se resolve, né? Primeira nem a última vez que um jogador brigaria com um técnico, né? Inclusive a gente tem um vídeo só sobre isso, cara, exatamente, esse vídeo aqui é focado em tretas, vezes que jogadores... O Romário é brabo. O Romário não tem como. O homem é lenda demais. Votou 3 vezes pro Flamengo. Tá louco. O cara é muito bom. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição. E se você quiser adquirir qualquer produto que eu tenho aqui no canal, tipo meu microfone, meu fone, meu teclado, meu mouse, tá tudo embaixo aqui na descrição também. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.